Amém, glória a Deus. Eu quero saber se você está preparado. Você está preparado? Sim, mas eu não ouvi, gente. Daqui não dá para ouvir. Você está preparado? Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é uma vida de integridade. Deus nos chama para uma vida de integridade. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque Ele nos chama para a integridade, mas Ele também nos capacita para uma vida de integridade. É dele que vem a capacitação. Talvez você esteja lutando contra algo na sua vida e você esteja lutando com as suas próprias forças. E talvez você esteja tentando mudar um comportamento em sua vida e você está tentando mudar um comportamento pelas suas próprias forças. Mas nessa noite que você possa entender através dessa palavra que Deus é o ajudador, Ele quer ser o seu ajudador, Jesus, Ele te capacita, o Espírito Santo te impulsiona, te dá essa capacitação para que você viva então uma vida de integridade. Eu quero te dizer que você não está sozinho. Então, todas as suas lutas, o Senhor vai lutar com você. Não lute sozinho, entregue para Ele. Eu queria começar essa mensagem, e talvez a gente já poderia terminar por aqui, lendo o Salmo 15. Essa mensagem tem 2 introduções. Eu nunca vi uma mensagem com 2 introduções, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Mas o Salmo capítulo 15, ele vai falar bastante sobre integridade. E ele diz assim: Senhor, quem poderá se hospedar na sua tenda? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo e nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Que não empresta dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Assim procede aquele que nunca será abalado. Nós poderíamos terminar a mensagem aqui. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia é repleta de princípios de integridade. E aqui o salmista ele traz algumas palavras muito importantes. Aquele que pratica, que tem uma conduta íntegra, que pratica o que é justo, aquele que fala a verdade, que não profere difamação, que não faz o mal, não lança calúnia, rejeita aquilo que é reprovável, ele não é condizente com o pecado. Pecado se chama pecado. Aquele que traz honra a quem teme ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo com um prejuízo próprio. Aquele que empresta dinheiro sem visar lucro. E ele tem a convicção de que ele nunca vai ser abalado. A palavra integridade, ela vem do latim integer, ou integer, que significa inteiro, sem divisão, que não tem fracionamento, que não é cortado. É uma peça só. É uma peça inteira. E nós vivemos num tempo de Instagram, TikTok, redes sociais e tantos lugares onde parece que a vida de todo mundo é linda, maravilhosa. E a gente não consegue ter um retrato na íntegra das pessoas. A vida atual, as pessoas só mostram o que é belo. E quando a gente olha para a nossa vida, você fala, puxa, a minha grama não é tão verde quanto aquela do outro lado da cerca. Porque parece que tudo que a gente vê na internet é tão belo, funciona tão bem, mas para a vida real, às vezes as coisas não são assim. A cultura atual, ela mostra e nos encoraja a viver uma vida de fachada, uma vida para os outros verem aquilo que você quer apresentar. Mas eu quero te falar que muitas vezes o talento, ele abre portas, mas é somente o caráter que te mantém naquele lugar. O talento ele pode abrir portas, mas o caráter de forma alguma,
ele pode ou deve ser ignorado? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nosso país tem quase 30% de evangélicos, 26 ponto qualquer coisa de evangélicos. Mas nós ainda, como país, como nação, temos um problema de integridade. Qual que é essa? Ah, você deu spoiler, né? Pode subir, pode subir, pode subir. É aqui, ó, é aqui, segura aí. Já deu spoiler, né? Tá bom, não tem problema. Então, nosso país ainda tem um problema de integridade, onde nós somos quase 30% da população, mas ainda somos conhecidos pelo país do jeitinho, onde se você tiver uma boa conversa, uma boa lábia, você consegue dar um jeitinho. E isso é muito triste, porque nós deixamos de exercer aquilo que o Senhor nos chamou para dar um jeitinho como nação, mas nós não podemos. Nós ainda somos rasos na integridade. Somos um mar de cristão. Nossos olhos se perdem de tantos cristãos que tem. Mas ainda nós somos rasinhos. Porque nós não colocamos tudo que nós deveríamos colocar a palavra de Deus em prática. Nós só colocamos uma parte. Nós ainda não nos aprofundamos. E falando sobre talento, falando sobre integridade, falando sobre competência, a competência, agora é o próximo slide. Aí, a competência até pode te colocar dentro da sala, mas é o caráter que te mantém lá dentro. Eu me lembro de um ditado que nós usávamos lá no trabalho, que era assim: você já viu uma tartaruga em cima de uma árvore? E a resposta era, não. Por que não uma tartaruga em cima de uma árvore? Porque se você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, certamente alguém colocou ela lá. Ela não sobe em árvores. Então, às vezes você vê pessoas ocupando posições, cargos, e elas estão ali, colocadas ali naquele lugar. Mas quando você dá uma boa olhada para ela, o caráter, ele não condiz com a posição dessa pessoa. O caráter e a integridade, ela está faltando naquela pessoa. Mas quanto mais alto a gente sobe, ou as pessoas sobem, onde existe falha de caráter ou falha na integridade, é mais alto que ela pode cair. Eu queria falar com você sobre José. Eu ia falar sobre Daniel, mas como nós estamos trabalhando José lá na escola Ressoar, com os alunos da educação cristã, eu falei, não, nós vamos trocar Daniel, nós vamos colocar José. Porque José tem uma história maravilhosa. Era um menino sonhador, Deus colocava sonhos no seu coração, talvez com a falta de sabedoria dele, ele contava tudo que ele sonhava, porque não fazia muito sentido na cabeça dele, mas isso também não fazia muito sentido na cabeça do pai dele, nem dos irmãos. Ele via o sol e as estrelas se dobrando diante dele, ele via os feixes de trigo se dobrando diante dele, um monte de feixes de trigo se dobrando diante dele, ele não entendia e ele contava, até que Jacó ficou bravo e disse para ele, por acaso eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? E um dia esse menino foi ver como que estavam os irmãos, talvez levar uma marmita, um iFood, alguma coisa, e ele tinha ganhado uma capa muito bonita, ele era o mimado do pai, talvez ele fosse o filho que tivesse sido criado dentro do apartamento, brincadeira, né? Não tinha isso, mas aí ele era mais mimadinho, querido, e ele foi traído pelos irmãos dele. Essa história você já conhece, está lá em Gênesis capítulo 39, por ali um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas especificamente eu estou no capítulo 39, no versículo 1 ao 6, e ali, então, ele foi traído pelos irmãos dele, vendido como escravo, jogado num buraco. No último minuto, o irmão dele clamou e falou, não vamos matar esse menino, deixa só ele no buraco. E jogaram ele dentro de um buraco, ele foi vendido ali, para uma cultura pagã, e ele teve que ir para a casa de Potifar. Queria ler esse texto, Gênesis 39, do 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas. Os ismaelitas tinham passado por ali e levado ele. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Esse, o
este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O senhor de José, o dono de José, se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então, Potifar, ele não se preocupava com mais nada, só se preocupava com o que ele tinha que comer, porque o resto, a administração da casa estava toda na mão desse menino. Quando ele foi vendido, ele tinha mais ou menos 17 anos. Ele poderia, naquele momento que ele foi vendido, só para dar um overview, só para dar uma recapitulada, ele podia falar assim, quer saber? Eu vou pirar o cabeção, já que eu estou... Olha, quem é mais velho que nem eu lembra de um ditado, né? Já que eu estou no inferno, eu vou abraçar o capeta. Alguém já deve ter ouvido isso daí, né? Ele talvez pudesse pensar uma coisa dessa. Meus irmãos me venderam, ninguém veio me acudir. Fingiram que eu sou morto, eu não presto, eu vim cuidar desses meninos, quer saber? Agora é a hora de pirar o cabeção, enfiar o pé na jaca. Eu não sei qual que é o ditado que talvez ele pudesse pensar, mas ele não pensou assim. A integridade dele era maior do que isso, porque ele entendeu um princípio do Senhor, e o Senhor estava com ele mesmo dentro de um buraco. E depois disso, quando ele foi vendido, o Senhor estava com ele, e quando ele estava na casa de Potifar, Potifar percebeu a luz do Senhor na vida desse jovem, entregou toda a administração da casa dele. Ele passou pelo teste dos bastidores, ele passou pelo teste da confiança. Talvez Deus tenha colocado alguns testes na sua vida, testes de bastidores, testes de confiança, testes por trás das câmeras. Quando ninguém está vendo o que nós fazemos, talvez Deus tenha colocado diversos testes na vida dele, com certeza, mas também na sua vida. Eu quero fazer um paralelo agora e trazer algumas informações. O pastor Jefferson fala bastante sobre isso, o pastor Tel Hayashi também fala bastante sobre isso. Ele fala sobre 5 Cs da liderança. E um desses Cs é a competência. E a competência é justamente aquela frase que nós colocamos. A competência pode até te colocar dentro de uma sala, mas é o caráter que te mantém lá dentro. Talvez a competência pode até fazer que nem aquela tartaruga, que colocaram aquela tartaruga em cima de uma árvore, mas é a competência que vai manter ela ali em cima, porque senão ela vai cair sozinha. Talvez alguém te abriu uma porta, mas é a competência e o caráter mas é o caráter que vai te manter ali. Uma vez nós indicamos um colega para uma vaga de emprego, e ele foi, e aí meu amigo me ligou e disse assim: Renatinho, você não sabe a vergonha que eu passei lá na empresa. Me chamaram na salinha e disseram assim: poxa, você quer quebrar nós? Falou o nome, né, do meu amigo. Ele falou: por quê? Porque você trouxe esse fulano, outro amigo, você trouxe esse fulano para cá. Nós pegamos ele roubando 2 vezes, as câmeras pegou. Ele chega atrasado toda semana, ele faz isso, ele faz aquilo. Isso foi indicação? Que indicação é essa? Você quer derrubar a gente? Ele ainda tomou um puxão de orelha por ter feito a indicação. Então, a competência, ele sabia o trabalho, pode até te levar num lugar, mas o caráter te mantém lá dentro. Então, a competência, que é o primeiro C, a competência é uma habilidade. Eu não sei se eu coloquei no slide, agora eu não lembro. A competência é uma habilidade para fazer aquilo que é proposto. Tem pessoas que são promovidas para incompetência. Você já viu aquele vendedor que é um bom vendedor, ele é um ótimo vendedor, daí você fala assim: vamos promover esse vendedor para gerente. Aí promove o vendedor para gerente, ele é péssimo gerente, porque ele não é um bom gestor, ele é um bom vendedor.
Aí pega, vamos colocar esse fulano que ele é tão bom funcionário, vamos colocar ele no financeiro. Aí põe no financeiro, dá 4, 5 meses, o cara é demitido, porque ele não é bom de gestão de finanças, não pode pôr ele no financeiro. Promoveu-se uma pessoa para aquilo que ele era incompetente. Então, nós precisamos ter um olhar para nós mesmos e entender o nosso momento e o do outro, para entender que nós não somos super habilidosos em todas as coisas, entender que a gente não é a estrela do time. Mas o caráter também é muito importante. O mais importante, eu vou voltar nele diversas vezes. O caráter é uma pessoa de palavra. Amor, eu posso pedir para você desligar esse ar? Porque minha voz está indo embora. O caráter é uma pessoa de palavra que escolhe fazer o que é certo. Às vezes é melhor você ter alguém com menos habilidade do que trazer uma pessoa super habilidosa, mas tem um problema no caráter. Eu vou te dar um exemplo. Nós que somos um pouquinho mais velhos, nós já ouvimos algumas coisas do tipo assim: eu prefiro pegar um funcionário novo e ensinar, do que pegar um macaco velho cheio de vício. Alguém já ouviu isso aqui ou só eu? Obrigado, nós compartilhamos aí da mesma idade. Então é mais ou menos isso. Às vezes um gestor ele prefere trazer alguém menos habilidoso, sem vícios, sem malandragem, sem jeitinho, para formar essa pessoa, do que pegar uma pessoa cheio de mania, cheio de vício, cheio de desonestidade, cheio de jeitinho. Ele vai ter mais trabalho, mas ele entendeu que é melhor ele pegar uma pessoa de caráter do que pegar alguém com um caráter corrompido. A real é essa. Então, no mundo dos negócios, as pessoas são contratadas, olha só o tanto de paralelo. Gente, vocês vêm comigo. Se vocês não vierem comigo, vocês vão perder. Então, olha que eu estava lá em Salmos, agora eu fui para José, agora eu estou no mundo dos negócios, a gente vai fazer uma mistureba aqui, mas vai dar certo, vocês confiam? Amém, então vamos junto. Então, veja que muitas vezes uma pessoa ela é contratada pelo currículo. Currículo maravilhoso, fala 2 idiomas, dá 1 ano, dá 6 meses, dá 8 meses, a pessoa é desligada. Mas ela não é desligada pelo currículo, ela é desligada pelo comportamento. Ela é desligada pelo caráter, pela falta do caráter. Então, Deus nos chama, o primeiro versículo que foi lido na abertura do culto: tudo que fizeres, faça como para o Senhor e não para os homens. José tinha esse princípio, de tudo que ele fazia era para o Senhor e não para os homens. Toda a vida dele era para o Senhor, então ele era leal ao Senhor. A lealdade dele era para o Senhor, e ele sendo leal a Deus, isso se refletia nos negócios dele, ainda que ele estivesse no buraco, ainda que ele estivesse como escravo na casa de Potifar. É para o Senhor. O terceiro C é a cultura. É a cultura. E é muito importante a cultura, porque a cultura é o que nós chamamos de vestir a camisa, que não impõe o seu jeito. É o que nós chamamos de fazer parte do time. Eu não quero brilhar sozinho, eu quero que todos brilhem junto comigo. Trazendo para um contexto de liderança de igreja, se tem algum líder de ministério aqui, é aquele que diz assim: mas lá na minha outra igreja, mas lá no meu outro ministério, mas lá na minha outra não sei o quê, e ele sempre tenta trazer: poxa, então por que não está lá na outra empresa? Então por que não está lá na outra companhia? Por que não está lá na outra igreja? Ou por que não está? Porque vive dali. Mas quem tem o coração ensinável, quem se acultura, tem unidade, tem alinhamento. O quarto C, conexão. Se sentir como uma família, se conecta com as pessoas, olha nos olhos, pessoas reais, pessoas verdadeiras, se entrosa. Um coração ensinável, tomou uma repreensão, um puxão de orelha, ele aprende. Ele procura não errar de novo nas mesmas coisas. É uma pessoa maleável. E o último C é o chamado. Que nós precisamos saber que Deus nos plantou nesse tempo, para nós estarmos aonde nós estamos, para fazer a diferença naquele lugar. Se Deus te plantou naquela empresa, é ali que você foi chamado. Se Deus te chamou para colocou nessa família, é ali que você é chamado. Se Deus te colocou nesse país, nessa nação, nessa cidade, nesse bairro, nesse município, é aqui que você foi chamado para florescer e dar frutos.
Então, você precisa entender que você tem que ter a convicção que você está no lugar certo, sendo parte do chamado de Deus aonde Ele te plantou. Aí, quando atinge esses 5 Cs, tem graça e tem frutos. Nós não precisamos convencer as pessoas de nada, porque elas já entendem o papel dela. Ela precisa saber, você e eu precisamos saber o nosso chamado atual, para onde Deus nos chamou. Amém? Então, a integridade não começa quando você tem um título, a integridade não começa quando você tem um time, a integridade não começa quando você tem uma posição, seja social, seja na empresa, seja na sua casa, não. A integridade começa lá no quarto, lá no secreto. Você é chamado por Deus para exercer a influência que Ele colocou no seu coração, naquele pequeno grupo onde Deus te plantou. Homens, Deus nos colocou para exercer o nosso chamado e a nossa influência e o nosso pastoreio primeiro na nossa casa. Deus nos chamou para ser o pastor da nossa casa. Amém? Pega essa. Nossos filhos não vão fazer somente o que a gente manda, eles vão repetir aquilo que eles veem a gente fazer. Eles veem a gente orar, eles veem a gente pedir perdão, eles veem a gente louvar, eles veem a gente passar por dificuldades e vitória, eles vão repetir os caminhos que nós faremos. Deus vai te expor, eu quero te dizer que Deus vai te expor. Deus vai te colocar em situações que talvez você precise ser esticado por Deus, para que o seu caráter, para que as suas competências sejam provadas e aprovadas, assim como aconteceu com José. Então, o crente íntegro é aquela pessoa que, assim como o Potifar, e que o chefe tem olhos fechados e pode entregar a chave, a senha. A única coisa que José não podia fazer era tocar na esposa de Potifar. Só tinha uma coisa que ele não podia fazer. Meu amigo, você faz tudo, mas você não encosta na minha mulher. Você pode entrar em todas as salas, todos os quartos, você tem a senha do banco, você tem o código do meu celular, você tem tudo, mas você não toque na minha mulher. Esse era o código para José. Mas, a Bíblia é cheia de emoções. 2, a integridade diante do atalho da tentação. Então, em Gênesis 39, do 7 a 12, a mulher de Potifar achou então que José precisava ser convencido a ter um caso com ela. E ele disse: como é que eu poderia fazer tamanha perversidade contra Deus? Veja que ele não disse contra o chefe, e também contra o chefe, mas especialmente contra Deus. Versículo 9, vamos lá, lê o versículo 9. Não há ninguém nessa casa maior que eu, nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Deus estava em primeiro lugar. Então ele teve uma atitude radical. Quando a pressão aumentou, quando a coisa pegou, não foi uma vez que ela assediou ele, não foram 2 vezes que ela assediou esse jovem, não foram 3 vezes que ela assediou esse jovem, certamente ele já estava sofrendo com esses assédios. Mas tem uma diferença, existe uma diferença. A integridade, ela exige uma decisão prévia. Nós precisamos decidir previamente, ou seja, nós precisamos decidir antes quanto à nossa integridade. Se nós formos expostos a determinada situação, o que eu faço? Isso precisa ser decidido antes no nosso coração, isso precisa ser decidido antes na nossa mente, porque se nós deixarmos para decidir no momento da prova, certamente a gente não vai ter a sabedoria, então a decisão é feita antes. Veja, por que eu estou falando isso? Porque teve 2 casos semelhantes. José fugiu, mas Davi, quando decidiu não ir para a guerra, ele consumiu. Deus nos chama para fugir de algumas situações. E não como Davi, que deixou de lutar a batalha que ele deveria lutar, foi lá na janela, e hoje a nossa janela é o nosso celularzinho. Cadê meu celular? E hoje a nossa janela é o nosso celularzinho,
e Davi consumiu. A decisão é prévia. É necessário que a gente decida antes, porque talvez na hora a gente não consiga fugir. Então a sua decisão de integridade, ela não começa diante da tentação, ela é decidida antes. Você decidiu hoje a não cair em tentação. Você decidiu hoje a ser uma pessoa íntegra. Você decidiu hoje a ter uma vida de dedicação integral ao Senhor, a ser um cristão integral ao Senhor. Então, Deus te chama. Não sei se eu coloquei a frase aqui. Não coloquei. Eu achei que eu tinha colocado. Fugir como José e não consumir como Davi. Terceiro, e nós já estamos quase no final. O custo temporário e o fruto eterno. A ilusão da integridade. Às vezes você pode cobrar o Senhor e dizer assim: Senhor, mas tudo que eu estou fazendo é certo. Eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. Olha, eu fui um jovem abençoado, ganhei uma capa do meu pai, eu tive um monte de sonho porque o Senhor me revelou, era o Senhor que estava falando comigo quando o sol e as estrelas se prostravam, era o Senhor que estava falando comigo quando os feixes de trigo se dobraram diante de mim, o Senhor colocou sonhos, todo mundo zoava da minha cara e ria da minha cara, quando eu chegava lá na escola todo mundo dizia: lá vai o sonhador, ó lá o sonhador, Zé Mané, sonhador, você acha que você vai chegar nesse lugar? Não vai chegar. E aí, Senhor, o que aconteceu comigo? Eu me mantive puro, eu me mantive íntegro, eu fiz tudo que era certo, eu fui vendido como escravo, fiquei num buraco. Depois disso, fui lá para a casa do Potifar, essa mulher estava tentando me assediar. Senhor, eu juro que eu não fiz nada. Eu fugi, ela pegou minha roupa. E agora eu estou aqui nessa masmorra, eu estou aqui nessa cadeia, eu estou aqui nessa prisão. O Senhor me lançou nessa prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, a vida não é um morango. Mesmo nós sendo íntegros, mesmo nós sendo corretos, mesmo nós fazendo tudo o que é certo, não há garantias de que tudo vai dar certo nessa vida. Mas eu quero te dar uma certeza. Lá na última página da Bíblia. Vamos lá. Ainda que a nossa vida seja cheia de aflições, ainda que a gente faça tudo o que é correto, deixa eu pegar aqui meu versículo. Apocalipse 21, ainda que você seja vendido como escravo, ainda que você seja traído pelos seus irmãos, ainda que você seja lançado numa prisão, e o final da história de José, ele foi lançado numa prisão de novo ele foi lançado numa prisão. Então ele revelou o sonho do faraó lá na frente, mas antes disso ele revelou o sonho de dois amigos, o padeiro e o copeiro, e falou para um assim: olha, meu amigo, eu preciso te dizer que a revelação do seu sonho é que daqui 3 dias você vai estar morto, sua cabeça vai ser pendurada. Mas para o outro amigo falou: você vai ser restabelecido no seu cargo, você vai ter uma vida abençoada, você vai subir de volta lá com o faraó, mas quando você estiver lá, lembra de mim. E não lembraram. Ele continuou preso. Até que Faraó teve um sonho e trouxe ele de volta. Ou seja, talvez nessa vida a gente vai passar por muitas aflições, muitas dores, muitas tristezas. Talvez a sua vida seja marcada por tristezas e dores. Eu respeito isso e como igreja nós compadecemos disso. E nós sabemos o quanto isso é difícil, mas entendemos que lá no último capítulo, Apocalipse capítulo 21, então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia.
E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizendo: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habita com eles, eles serão seu povo. O próprio Deus estará com ele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas essas coisas passaram para sempre. Eu quero te dizer que ainda que a dor não passe, ainda que a prisão de José não passe, ainda que as lutas não passem, ainda que nada disso passe, naquele dia, na última página da sua Bíblia, lá diz que no novo céu e na nova terra não haverá choro, não haverá dor, porque todas essas coisas já passaram, Ele é a luz agora. Amém? Amém? Aqui é só uma passagem, irmãos. É só 80, 90, quem foi muito obediente chega no 100. É muito rápido. É muito rápido. Mas vamos lá, terceira parte, para a gente não se perder. Então, José estava passando pela forja de Deus. Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Deitar com a consciência limpa. De que mesmo diante do revés, mesmo diante da luta, mesmo diante da prova, mesmo diante da acusação falsa, como ele foi falsamente acusado pela esposa do seu chefe, mesmo diante das acusações, mesmo diante dos reveses que a vida nos traz, deitar com a cabeça no travesseiro, sabendo que Deus, tudo o que eu fiz, foi para o Senhor. O Senhor sonda e conhece o meu coração, o Senhor sabe da pureza do meu coração. A integridade é provada no anonimato, lá no silêncio do seu quarto, nas lágrimas e no silêncio da sua oração. A integridade, ela é mantida pelo temor que você tem a Deus. A integridade compensa no longo prazo, ainda que ninguém veja. Final da história de José, ele amanheceu prisioneiro, mas adormeceu o governador. Em uma noite, Deus precisa de uma noite, Deus precisa de uma palavra, basta uma palavra dele e a nossa vida muda completamente. Mas ainda que a nossa vida não mude, nós temos uma promessa, Apocalipse capítulo 21, lá não haverá choro, não haverá dor. Amém? Então talvez você precise entregar algumas coisas da sua vida ao Senhor. Talvez você identificou durante essa palavra algumas áreas da sua vida que necessitam de integridade, necessitam de um conserto. Talvez Deus tenha falado no seu coração de algumas máscaras e situações onde você tenha uma vida em duplicidade, onde aqui eu sou algo, ali eu sou outra coisa. Se a nossa vida passasse num telão, o que será que as pessoas iriam ver? Talvez você precise fazer essa oração com o Senhor. Talvez você precise entregar a sua vida de integridade ao Senhor. Talvez, eu não estou questionando a honestidade de nenhum dos irmãos, não é isso. Eu sei que todos nós tivemos uma boa criação, mas não é sobre isso. É sobre um coração íntegro a Deus, inteiro a Deus, não particionado. Deixa eu dar um testemunho. Quando eu vim para o Paraná, de São Paulo, eu não sei como está meu horário, eu estou bem perdido. Quando eu vim de São Paulo aqui para o Paraná, eu particionei a minha vida, foi um erro. E a minha esposa, Natasha, dizia assim: amor, não existe o Renato gerente, o Renato baterista, o Renato professor, o Renato marido, o Renato pai, o Renato isso, o Renato aquilo, é um Renato. E eu dizia: não, eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para fazer a minha carreira, eu não estou aqui para fazer ministério, eu não estou aqui, eu preciso ganhar a minha promoção, consolidar a minha promoção. Eu não entendia de que a minha vida era uma única vida diante de Deus, e eu particionava a minha vida em caixinhas. Até que Deus teve que fazer alguns movimentos pouco ortodoxos, ou seja, eu tive que passar por alguns desempregos, eu tive que passar por algumas humilhações, eu tive que passar por alguns apertos, para que eu entendesse da parte de Deus que eu teria de ser uma pessoa íntegra, integral, inteira, não particionada. Talvez a sua vida esteja particionada, mas Deus quer você por inteiro. Ele não quer só uma parte de você. Ele quer você inteiro. Amém? Eu queria chamar a banda aqui, tem um louvor, mas que você pudesse refletir nessa palavra. Nós vamos orar no final dessa mensagem,
mas o Senhor quer de nós que nós sejamos inteiros, pessoas íntegras, que não sejamos divididos, que não tenhamos pequenas rachaduras na nossa vida, no nosso caráter, que não falte nada para nós, que tudo seja lançado ao Senhor. E enquanto a banda se prepara, eu quero te dizer, para você ter uma vida íntegra, lembra que eu disse no começo? Você não está sozinho? Não lute com as suas forças, não lute com as suas forças, entregue ao Senhor, Salmo 37 fala isso, para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Ele que vai fazer a nossa justiça brilhar como a alva, como a luz do dia. É dele que vem a resposta, mas nós precisamos estar inteiros para Deus. Jesus tem um projeto para você, Deus tem um plano para você. Não lute sozinho a sua luta, você precisa entregar a sua vida para Ele de uma forma completa, não somente uma parte. Amém? Vamos cantar com a banda. O mundo lá fora está cheio de pessoas talentosas, mas o mundo está em busca de pessoas íntegras. O mundo lá fora está cheio de grandes talentos, mas está carente de pessoas que sejam cheias, inteiras, cheias do Espírito Santo de Deus. Não permita que uma pequena falha, uma pequena brecha da sua vida deixe o seu caráter, a sua integridade com Deus te contaminar. Decida hoje viver uma vida de pureza, pureza de mente, pureza de corpo, pureza sexual, pureza em todos os aspectos. Receba a pureza de Deus nessa noite, integridade do Senhor nessa noite, honestidade, caráter, competência, todos os Cs que nós falamos, receba do Senhor agora, porque Ele está disponível para você ter uma vida íntegra e te dar uma vida íntegra, como diz no Salmo 15. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração que eu gostaria de fazer é se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Cristo. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida e preciso decidir de uma vez por todas entregar o meu coração para Cristo e convidar Ele para morar em minha vida. Sozinho eu não consigo e eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Eu quero orar por você. Se existe alguém aqui que precisa dar um passo de fé e entregar a sua vida, dá um toque com a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Amém. E a segunda oração que eu quero fazer com você é se você precisa expor ao Senhor algo que precisa ser consertado. E muitas vezes o Senhor, Ele faz de nós um vaso novo. Muitas vezes o Senhor não traz um remendo naquilo que estava rachado. Muitas vezes você vai para a mão do oleiro, que Ele quebra e Ele faz de novo. Um vaso novo para a honra e para a glória dEle. Se há alguma coisa na sua vida que precisa ser consertada, para que ela seja íntegra, inteira ao Senhor, eu quero orar com você. Você pode aí onde você estiver, individualmente, fazer essa oração. Mas tenha coragem, porque se for necessário que Ele quebre o vaso e faça de novo, que Ele quebre o vaso e faça de novo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento ao Senhor e te pedir, ó Pai, se há algo em nós, ó Pai, que precisa ser refeito, se há alguma área na nossa vida que precisa de conserto, alguma brecha em nossa vida que nos impede de ser íntegros, Pai, nós queremos trazer e dar liberdade para que o Senhor entre naquele quarto escuro, naquela gaveta bagunçada, naquele lugar do nosso coração onde ali nós não abrimos. Nós queremos abrir o nosso histórico, Pai, para que o Senhor leia o nosso histórico, veja o nosso histórico. Veja onde nós estamos olhando, onde nós estamos pisando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos tocando, aquilo que estamos cheirando, aquilo que estamos ouvindo, que não agrada ao Senhor. E se for necessário, Espírito Santo de Deus, faz de novo. Nós nos submetemos às suas mãos, oleiro,
E se for necessário, para que nós sejamos íntegros, faça de novo, nos molda de novo, para que quando o Espírito Santo vier ser derramado, quando o vinho novo chegar, ele não seja um vinho novo numa talha velha, onde nós vivamos no passado, mas seja um vinho novo numa talha nova, onde nós aguentemos a pressão do novo vinho, o poder do seu Espírito Santo manifestado e renovado nas nossas vidas, e que nosso vaso comporte o poder do Espírito Santo em nós, que o nosso viver, que o nosso andar, que o nosso pensar e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, se for necessário, Deus, faça de novo, mas que nós possamos ser cristãos, crentes íntegros, inteiros, como igreja, como família, como bairro, como município, como estado e como país. Se for necessário, nos faça de novo, trabalha no nosso coração. Nós te damos liberdade, Senhor, que sejamos novos pais, que sejamos novos filhos, que sejamos novas mães, que sejamos novas filhas, que sejamos, ó Pai amado, enviados para o Senhor, ali no lugar onde o Senhor nos plantou, na nossa casa, na nossa empresa, nos lugares onde nós passamos e frequentamos, que a luz do Senhor seja brilhante em nossas vidas, e se for necessário, Pai, faz de novo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela sua palavra, que nós queremos viver uma vida de integridade para o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Se Deus falou com você, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, amém.